aí, pessoal? Tudo bem? Falar aqui de Jogos Olímpicos. Já tinha feito um vídeo sobre os Jogos Olímpicos no começo da semana, justamente sobre a possibilidade de fazer ou não, e pouco depois, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, veio uma manchete bombástica: Jogos Olímpicos vão ser cancelados, o governo japonês já decidiu que não vai dar para fazer os Jogos Olímpicos em Tóquio em 2021, já tá querendo anular, adiar e bababá. Já tava querendo até buscar convencer o COI a designar o 2032 como os Jogos de Tóquio, porque 2024 já vai para Paris, 2028 para Los Angeles, então 2032 que poderia ir para Tóquio, porque não tem sede ainda. E daí todo mundo repercutiu tudo, e bom, e basicamente aquela coisa, né? Sai a matéria no jornal inglês, todo mundo sai repercutindo, mas assim, vamos pensar com calma como saiu. No dia seguinte, até, o governo japonês já chegou e desmentiu veementemente, falou que não tem nada de verdade, o Comitê Olímpico Internacional também, e eles até chegam a ser duros ao tratar o Times, que é um jornal tradicional da Inglaterra, mas falar que o Times, que é triste ver um jornal como o Times fazendo esse tipo de jornalismo de tabloide, né? Até usaram esses termos para tentar desmentir a matéria. E se você vai ler realmente a matéria do Times, que é uma matéria que está fechada, mas eu achei no jornal japonês uma versão que eles fizeram reproduzindo a matéria. A manchete da matéria, ela passa uma sensação muito mais forte do que o conteúdo da matéria. E se a gente lê o conteúdo da matéria, a gente vê que a base que o Times tem, e eu não estou nem querendo dizer que eles inventaram, a base que eles têm para a matéria é muito mais suave, ou muito menos contundente do que pode parecer pelo título. Um título muito forte, que Japão teria decidido que não vai dar para fazer os Jogos Olímpicos. Tá? Então vamos com calma na hora de ficar comentando isso dessa forma. O que a matéria diz? A matéria diz que o governo japonês está tentando resolver uma questão ali de como realizar as Olimpíadas com a pandemia rolando. Daí, eles citam uma fonte, uma pessoa que estaria familiarizada com essas conversas, ou seja, provavelmente alguém do governo japonês ou alguém de alguma instituição que de alguma forma está participando desses debates, e essa pessoa diz: parece que todo mundo percebeu que vai ser muito difícil fazer, só que ninguém está com coragem de falar. Daí essa pessoa diz: eu pessoalmente acho que não será possível fazer isso. Então, você vê que claramente é uma impressão pessoal de alguma pessoa, de um indivíduo, né, que está inserido nesse contexto. É uma opinião que pode ser importante, não é revelada com essa fonte, e eu não estou duvidando da importância dessa fonte, do peso que essa fonte tem. Tá? Não estou duvidando que o Times tenha entrevistado uma pessoa relevante e deu voz a essa pessoa por ela ser relevante. Tá? Mas claramente é uma posição individual e que está, entre aspas, o fato de ser uma posição individual. Quando a pessoa diz: pessoalmente eu acho que não será possível, ela própria diz que é pessoal, ou seja, é uma impressão dela. Essa pessoa tem uma impressão de que todo mundo lá no governo percebeu que vai ser muito difícil, não falou impossível, vai ser muito difícil, e que essa pessoa individualmente acha que não vai rolar. Entendeu? Então daí, para chegar e falar que o governo japonês teria decidido, a manchete está muito forte, a manchete está exagerada. Se existe essa informação, o texto em si não justifica isso. Então, talvez esteja algo na matéria ficou faltando, de repente ficou faltando. Enquanto isso, outra fulano de tal falou: o governo já está nessas negociações, não está querendo dizer para ninguém, mas secretamente já houve reuniões dia tal e tal e tal. Daí tudo bem, mas não se aponta muito isso. Tá? Então criou-se uma celeuma muito grande. E se a gente for ver outros fatos ligados a essa organização dos Jogos Olímpicos, é difícil achar que realmente o governo japonês já esteja com essa postura. E o Comitê Olímpico Internacional também. Tá? Por quê? Porque quando a pandemia estourou pela primeira vez, em 2020, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional, eles esticaram a corda até onde deu. Eles só anunciaram o adiamento dos Jogos Olímpicos quando já estava pra lá de na cara de que não ia rolar. Mas eles tentaram fazer, eles estavam tentando se convencer de que dava. Eles foram lá anunciar isso para abril, maio, sendo que os Jogos são em julho. Por quê?
eles tomariam uma postura diferente agora, ainda mais agora tendo a vacina, ainda que a vacina não esteja, não esteja disseminada ali, não tenha sido aplicada em todo mundo, ainda está começando só o processo de vacinação em todos os lugares do mundo, mas já tem esse horizonte de melhora. Porque em janeiro eles tomariam uma decisão sobre algo que vai acontecer em julho, sendo que existe um elemento muito claro para a gente esperar uma melhora na pandemia. Então, no mínimo, eles teriam muitos motivos para esperar mais um pouco e tomar essa decisão mais em cima da hora, se perceberem que realmente não funcionou, que realmente não foi possível viabilizar a operação dos Jogos Olímpicos, não foi possível vacinar todos os atletas, que é um desejo que o Comitê Olímpico Internacional tem, não fala tão abertamente assim, né? Algumas pessoas falam como posição pessoal, como opinião pessoal, mas não é uma posição oficial do Comitê Olímpico ainda, porque pode pegar mal. Mas ainda que quando se perceberem que nada disso será possível, aí eles cancelam, aí eles adiam, eles fazem o que for, tá? Mas neste momento não haveria motivo para eles já tomarem essa decisão agora, já puxarem ali tirarem um fio da tomada neste momento, né? Então, realmente, essa história de que o Japão decidiu já acabar com os Jogos Olímpicos parece precipitada. Talvez essa decisão seja tomada, mas temos muitos motivos para acreditar que ela não existe ainda. Tá? De qualquer forma, isso não significa só que, os caras estão fazendo tudo direito. O Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês estão indo muito mal nessa parada, tá? Eles estão agindo muito mal porque falta transparência no processo. Eu até falei naquele vídeo que eu fiz no começo da semana que eu tinha certeza já, a gente não divulgou isso, mas tinha certeza que eles estavam já traçando planos ali. Como vai fazer? Como vai fazer se tiver vacina para todo mundo? Como vai fazer se tiver vacina só para alguns? Como a gente iria fazer se não tivesse vacina? Como vai fazer? E vai traçando cenários. Como vai fazer se tivermos limitação de público? Como vai fazer se a gente tiver limitação de entrada de estrangeiros em território japonês? Então limitaria muito a capacidade de receber torcedores, mídia, voluntários, tudo, ficar só com os atletas, né? Como vai fazer, né? Imagino que eles estejam estudando tudo isso. E assim, eu tenho certeza que eles estão fazendo isso, mas assim, certeza só porque eu estou dando crédito pro profissionalismo deles, tá? Agora, o Comitê Olímpico Internacional, principalmente, mas o governo japonês também, os dois juntos, na verdade, deveriam falar mais abertamente desses planos. Porque fica tudo no ar. Enquanto fica tudo no ar, dá muita margem para todo mundo ficar especulando. E daí eu não estou nem falando do Times, mas estou falando da fonte que falou para o Times, que claramente está especulando de acordo com uma impressão pessoal. Ela externou essa impressão para um jornalista e isso foi publicado. Se o governo japonês e se o Comitê Olímpico Internacional falasse assim, olha, os nossos prazos são esses, a gente vai fazer até o dia tal, a gente vai decidir se vai ter público ou não de acordo com esse cenário. Se a pandemia estiver em tal estágio, a vacinação estiver em tal estágio, a gente vai ter público. A gente só vai aceitar torcedores de países que tiverem também determinada situação, se passar por quarentena, ou se não tiver, ou não vamos aceitar estrangeiro. Mas deixar tudo definido. Só de país em que a vacinação já tiver atingido pelo menos 30% da população e o número de casos estiver no patamar de sei lá quantos casos por milhão de habitantes. Sei lá, define. Né? Assim, se no cenário local, no Japão, tivermos a pandemia em determinada situação, vamos fazer sem público. Se tiver numa outra situação um pouco melhor, vamos fazer com até 10%. Um pouco melhor, fazer até metade do público. Liberar total só se estivermos nesse estágio X aqui. Né? E só para torcedores que tiverem feito o teste ou tiverem sido vacinados, sei lá o quê. Entendeu? Diz quais são os planos. Define, apresenta para o mundo quais são os planos, porque daí não tem mais especulação. O Comitê Olímpico Internacional fica enrolando, e eu imagino que eles estejam trabalhando, e eu realmente imagino, viu, porque eu estou confiando no profissionalismo dos caras. Mas assim, imagino que eles estejam trabalhando nisso, mas eles não deixam as claras. Eu acho, posição pessoal minha, estou deixando claro, posição pessoal minha, tá? Não é posição oficial de ninguém, posição pessoal minha. Eu acho que eles não querem falar para todo mundo, porque se eles falam para todo mundo quais são os parâmetros com os quais eles pretendem trabalhar, eles vão se ver obrigados a cumprir esses parâmetros. E talvez eles queiram poder dar um migué
Se eles não atingirem o parâmetro, mas até aquela forçadinha ali, fala assim, não, a gente só vai liberar para público se a pandemia chegar em determinado cenário. Pimba, assim, esse aqui é o cenário. Se a gente chegar nesse patamar aqui, a gente vai ter público. Se não chegar nesse patamar, a gente não vai ter público. Daí, fica faltando só um pouquinho. E daí como é que faz? Fica assim, de repente o número começa a baixar, mas fica faltando um pouquinho para atingir o patamar. Pela promessa, não teria que ter público. Mas aí, se você não expôs ao mundo qual que é essa promessa, você dá aquela forçadinha, joga um pouco para cima e fala, não, dá para fazer sim. Eu acho, pessoalmente, que o COI e o governo japonês estão dando esse migué, tá? Mas não deveriam. Deveriam falar abertamente, de para a especulação, daí param de falar que vai cancelar os jogos ou não. Ou se for cancelar, fica muito claro, porque aí até você pode chegar e apresentar até uma pesquisa, estudo, para falar com cientistas e de repente especularem que, olha, os patamares que foram estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo governo japonês são difíceis de serem atingidos. Pensando nisso, é muito provável que não role, ou que role só com essas determinadas circunstâncias, né? Mas eles não ficam falando, e deveriam, porque pro bem da transparência e até da segurança do que vai ou não acontecer. As pessoas precisam saber disso. Tem torcedor que está fazendo plano, torcedor tanto japonês quanto estrangeiro está fazendo plano aí para os Jogos Olímpicos, atleta fazendo plano de preparação. Então é bom eles saberem, é bom eles terem noção do que está acontecendo, né? Investidores, um monte de gente envolvida, é bom saber o que está acontecendo e eles ficam só ali tentando trabalhar nisso e empurrar com a barriga aí para ver se conseguem resolver em cima da hora. Mas eu não acho que, eu realmente não quando eu vi a matéria do Times eu achei esquisito, porque ano passado eles demoraram tanto para resolver, os números no Japão estão nos seus piores patamares na história, em toda a pandemia, mas são números que, se comparado com outros países, são números baixos. Tá? Os números ainda são baixos se comparado com outros países, então dá para imaginar que eles tentariam ainda dar uma forçadinha um pouco assim, deixar essa definição mais para cima da hora, não em janeiro tomar decisão sobre um evento que vai começar dia 23 de julho, ainda tem, hoje eu tô gravando isso aqui 23 de janeiro inclusive, faltam 6 meses para os Jogos Olímpicos, tem coisa para burro para acontecer, então eu acho que eles vão esperar mais em cima da hora para eventualmente tomar decisão drástica como cancelar os jogos, tá bom? Mas é isso aí, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.